Sapiência, o canal da sabedoria. Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador deste canal. No encontro de hoje, iremos falar sobre a classificação verbal. Antes de falarmos propriamente sobre essa classificação, quero dizer que o verbo é um assunto bastante extenso. Então, nós vamos trabalhar, pretendemos trabalhar talvez o assunto completo, mas não sei se vamos dar conta de tudo, porque é realmente um assunto que exige tempo, exige esclarecimento, pois é um assunto muito amplo e algumas partes até complexo, sobretudo no caso de regência verbal, que não é a aula de hoje, certo? Mas vamos fazer algumas ligações sempre que for possível, para que possamos conectar, para que porventura, quando nós formos falar sobre esse assunto, já vocês consigam fazer uma cadeia, uma certa ligação, uma certa relação, certo, pessoal? Mas a priori, a única coisa que precisamos, antes de falarmos da classificação de fato, entendermos o conceito de verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, num determinado tempo. Então, essa ação, esse estado, esse fenômeno se dá num tempo, diante de um fato, certo? Quando nós falamos de ação verbal, precisamos entender que há uma ação interna, é aquela ação que nós não conseguimos ver, por exemplo, imaginar, pensar, sonhar. Há um movimento interior, dentro de nós, certo? Isso nós chamamos de ação ou movimento interno. E a ação externa, como o próprio nome diz, é aquela ação visível, possível de identificar rapidamente e imediatamente, certo? Andar, escrever, gritar, pular. Esses são alguns exemplos dos verbos que indicam ação, seja movimento interno, movimento externo. Quando nós falamos que o verbo indica estado, é aquele verbo que nós colocamos, que posteriormente vamos falar em detalhe, os verbos de ligação, que indicam o estado ou característica do sujeito. Quando eu falo assim, Marcos está cansado, eu estou indicando aí o estado em que se encontra o sujeito. Marcos é inteligente. A característica desse sujeito é de uma pessoa bastante inteligente, certo? Então, os verbos de ligação, só para antecipar, mas não vamos detalhar, são eles: ser, estar, ter e haver. Ser, estar, ter e haver. Tem outros verbos que vão funcionar como verbos auxiliares, verbos de ligação, certo? Mas não vamos adentrar neles porque não é a nossa aula. Mas só para saber, como eu falei para vocês, em alguns momentos vamos fazer algumas ligações com outros assuntos do próprio verbo, porque posteriormente, quando nós fizermos outras aulas sobre esses assuntos, vocês vão conectar rapidamente, certo? Vamos lá, a classificação propriamente dita. Então, os verbos eles se classificam em 5, basicamente, Verbos regulares, irregulares, verbos defectivos, verbos abundantes e verbos anômalos. Regulares, irregulares, defectivos, abundantes e anômalos. Vamos falar sobre cada um deles agora, seu conceito e exemplo. Os verbos regulares são aqueles verbos que não provocam alterações no radical. Então, lembra que nós falamos sobre o substantivo na aula anterior? O substantivo vai também, o radical, aliás, vai servir também para a ideia do verbo ou de qualquer classe gramatical. Toda classe ela tem o seu radical, que é aquela parte fixa. Então, aquela parte fixa no verbo, propriamente dito, ou em outra classe, no caso dos verbos aqui, que não é o que nós estamos falando, os verbos regulares, esse radical não vai se alterar em nenhum tempo e em nenhum modo verbal.
certo? Em nenhum tempo e nenhum modo. Por exemplo, o verbo canto. Observe aí na tela que tem cante mais o, que é a vogal temática. Cante nós chamamos de radical. Esse cante aí, quando eu for julgar em qualquer tempo do tempo e modo verbal, ele não vai se alterar. Por exemplo, eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, ele cantam. Isso no presente. Se eu colocar no passado perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas cantaram. Se eu conjugar no modo subjuntivo, vejam, observe que o cante, esse C-A-N-T, se mantém. Conjuguei em dois tempos do modo indicativo, vou conjugar agora no modo subjuntivo. Veja só. Se eu cantar, se tu cantares, se ele ou ela cantar, se nós cantarmos, se vós cantardes, se eles ou elas cantarem, certo? Então, observem aí que o cante se manteve. Se eu pegar também, por exemplo, no modo imperativo, né? Vamos colocar no imperativo afirmativo, que tem dois tipos de imperativo, o afirmativo e o negativo, né? Quando cantar tu, cantar ele ou ela, cantar vós, cantares eles ou elas, certo? Então, observem que, mesmo apegando a ordem, né, que é próprio do modo imperativo, você observa que o cante, que é o radical, não muda. Então, esse é o conhecimento para a classificação dos verbos regulares. Seu radical não há modificação em nenhum tempo, nem modo. Quando nós falamos modo, não vamos falar agora em detalhes, porque não é o nosso assunto, mas temos três modos, né? O indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós acabamos de conjugar os verbos nesses três modos e percebemos que o cante não se alterou, para confirmar aquilo que nós falamos, que os verbos regulares, seu radical não é alterado, certo? Com relação aos verbos irregulares, são aqueles cuja flexão provoca alterações no radical ou nas desinências, né? Pessoal, nas desinências, né, também não é o nosso assunto, porque isso aí está ligado às flexões verbais, né, tanto modo, tempo, desinências, mas existe a desinência verbal e desinência nominal. No caso do verbo, é o que nos interessa agora, né? Existe a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Desinência número pessoal é para indicar a pessoa do discurso e indicar se aquele verbo está no singular ou no plural. Desinência modo temporal é para indicar o modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo, e o tempo, se é presente, passado ou futuro. Certo? Então, nós não vamos entrar em detalhes, mas só para citar, porque depois vai se destrinchar cada parte dessa, certo? Com suas observações específicas. Mas, de antemão, basta que a gente saiba isso, que os regulares acontecem pequenas alterações, ou no radical ou nas desinências. É o exemplo aí do verbo fazer, né? Quando eu conjugo na primeira pessoa do presente do indicativo, eu faço. Ó, fazer, o seu radical seria F-A-Z. F-A-Z. Observe que quando eu estou conjugando o verbo na primeira pessoa do presente do indicativo, foi colocada três letras diferentes, né? Fazer, faço. Fiz. Observe que aí tem aí a letra I, né? Que não entra no verbo fazer. Isso quando eu estou conjugando aí a primeira pessoa, né? Eu fiz no passado perfeito, eu farei no futuro do presente, eu fizesse
quando eu fizesse, aliás, se eu fizesse, né? Que seria o subjuntivo do passado imperfeito, o subjuntivo, certo? Então, você tem aí um exemplo no presente, né, do indicativo, você tem um exemplo fiz no passado perfeito do indicativo, você tem aí o exemplo de um futuro do presente do indicativo. Olha, não vou detalhar e explicar essa parte, eu vou deixar para uma próxima aula falar sobre esses tipos de tempo, né? Que vocês estão observando que eu estou falando futuro do presente, passado perfeito, né? Eu vou detalhar sobre o que é isso melhor, né, na próxima aula, para não ficar uma aula tão longa, né? E temos aí, se eu fizesse, né, tem aí o passado imperfeito do subjuntivo. E poderia colocar também no imperativo, né? Fazes tu, que o imperativo é a ideia de ordem, né? Você indica a ordem ou pedido na ação verbal do sujeito, certo? Então veja, houve alterações, mas observe que quando veio conjugar, né, tanto no passado perfeito fiz, quanto no subjuntivo, no passado imperfeito subjuntivo, quase que retornou à sua forma natural, né? Mas você tem assim, eu faço, tu fazes. Observe que na segunda pessoa o verbo fazer volta novamente o seu radical, né? Lembre-se que fazer você tem F-A-Z. Eu faço modificou totalmente, mas quando você fala a segunda pessoa, ele volta para a sua forma natural, que é o seu radical. Tu fazes. Aí, de novo, na terceira pessoa muda. Ele ou ela faz. Aí, na primeira do plural, já volta. Nós fazemos, vós fazeis, eles ou elas fazem. Veja, só teve aí a primeira e a terceira pessoa que houve alteração no radical desse verbo fazer. Aí por isso que nós chamamos de irregulares, né? Vai haver uma mudança, uma alteração no radical ou nas desinências. Lembre que a desinência aí é aquela parte depois do radical, certo? No caso aí, eu faço. O radical aí seria esse FAC cedilha. A desinência seria o O, certo? Nesse O eu consigo determinar tanto a desinência número pessoal, quanto a desinência modo temporal. Não vou entrar em detalhes agora, pessoal. Como eu falei, a gente vai deixar para uma aula anterior. Se vocês puderem até aprofundar, né? Porque quando formos fazer a aula, vocês já vão ter uma leitura sobre essas informações. Veja que é muita informação que eu estou passando agora. Algumas estou só citando, sem detalhar, porque não é o nosso propósito agora. Mas já de antemão, já peço que vocês possam já fazer uma leitura sobre isso. Então veja, o verbo eu faço, tu fazes, ele ou ela faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles ou elas fazem. Observe que das três do singular e das três do plural, três pessoas do singular e do plural, observe que somente duas houve alteração no seu radical. O restante, as quatro, né, conjugações, vocês observaram aí que acontece do verbo voltar para sua fase, para o seu radical natural, que é F-A-Z. F-A-Z. Ok, pessoal? A mesma coisa vai acontecer com aí o verbo no passado perfeito do indicativo. Eu fiz, tu fizeste, ele ou ela fez. Nós fizemos, aliás, nós fazemos, vós fizestes, eles ou elas fizeram. Aí há uma pequena alteração em relação à vogal A para a vogal I, certo? Mas mantém a maior parte da estrutura do seu radical. Se for lá para o futuro, realmente é uma mudança drástica, né? Eu farei, tu farás, ele fará. Então há uma alteração quase em aliás, todo o tempo, certo? No caso do futuro. Já no subjuntivo volta, né, para a maior parte, né, com exceção do i, que vai ficar aí. Eu,
Se eu fizesse, se tu fizestes, se ele fizeste. Se nós fizéssemos, se vós fizestes, se eles fizerem. Né? Então aí você vê. Então o que vai acontecer? Alterações, certo? Então é o caso do irregular, certo? Os verbos irregulares. Letra C, né, que seria o terceiro tipo de verbo, de classificação verbal. Os defectivos são aqueles que não apresentam conjugação completa. Ou seja, em alguns momentos vai faltar, em algumas pessoas não vai ter como conjugar o verbo. Você vai colocar lá um tracinho ou um O cortado para indicar a ausência de conjugação ou a não possibilidade de conjugar em determinada pessoa, em determinado tempo, em determinado modo, certo? Então veja só, classificam-se os defectivos em impessoais, unipessoais e pessoais. Independente dessa classificação, pessoal, dos defectivos, três tipos de defectivos, sempre nos três casos vai haver uma forma de não ser possível conjugar determinada pessoa, certo? Só para antecipar, antes de ler aí, certo? O verbo falir, por exemplo, se eu tentar conjugar esse verbo na primeira pessoa do presente do indicativo, olha só, eu falo, e quando eu pronuncio, eu falo, já não é mais o verbo falir, e sim o verbo falar. Deu para perceber? Não tenho mais o verbo falir, e sim o verbo falar. Então eu colocaria, na verdade, um traço ou um zero cortado para indicar que na primeira pessoa do indicativo, do presente do indicativo, melhor dizendo, não é possível conjugar o verbo falir. Então eu já de cara classifico aquele verbo como defectivo. Defectivo significa defeito, falta, ausência, míngua, certo? Tudo isso sinônimos para dizer que há um problema ali que não possibilita a conjugação. Já no verbo falar, não. Eu falo, tu falas, ele fala. Você vê. Eu falo, quando eu digo aí, não é do verbo falir, e sim do verbo falar. Ok, pessoal? Mas vamos agora a essa subdivisão dos verbos defectivos. Defectivos impessoais são os verbos que não têm sujeito, ou seja, não tem um ser que vai praticar ou sofrer uma ação. Isso é o conceito de sujeito, né, pessoal? Observa, entrando em outro assunto, que é a análise sintática, que não é o nosso assunto. Só fazendo aqui, eu estou fazendo aqui uma interligação por conta do próprio conceito. Normalmente são usados na terceira pessoa do singular, né? Na maioria das vezes, né? Terceira do singular. Então você vê lá, terceira pessoa do discurso, que é ele ou ela, certo? Os pronomes eles indicam, né, as pessoas do discurso. Os principais verbos impessoais são haver, quando sinônimo, quando indicar existir, acontecer, realizar-se ou fazer em orações temporais. Você vê, além de indicar esse sentido desses verbos que nós acabamos de falar, está ligado às orações temporais. Exemplo, havia poucos ingressos à venda. Né? No caso aí, o havia está no sentido de existiam poucos ingressos. Né? Segunda frase, houve duas guerras mundiais. Aí o verbo haver está no sentido de aconteceram. Certo? Passado perfeito. Né? Haverá reuniões aqui. O verbo haver no sentido de realizar-se, né? Ou realizar-se-ão. Né? Lembrando assim, essa forma mesoclítica, realizar-se-ão, na verdade, se você tira o ser, realizarão. Se você observar a forma mesoclítica, a mesóclise aí, é na verdade a forma do futuro, mas numa maneira mais eloquente de se falar, de se escrever. Eu chamaria uma erudição de escrita ou de fala, né?
quando você coloca a mesóclise, que é o pronome que separa o verbo e sua terminação. Realizar, ão. Colocou o SE, sé, né? Realizar-se-ão. É até complexo, né, de falar. Então, haverá, você vê que está lá no futuro, e o realizar-se-ão, embora da forma mesoclítica, indica o futuro mais erudito, mais eloquente. Certo, pessoal? Deixei de fumar há muitos anos. Você vê aí o há de muitos, antes de muitos, no sentido de fazer, né? Sentido nessa realidade do fazer, né? Deixei de fumar muito anos. Deixei de fumar faz muitos anos. Eu posso até substituir, né? Faz muitos anos. E é interessante, né? Nós utilizamos pouco o verbo haver. Né? Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo haver no presente do indicativo, eu hei, tu has, ele ou ela há. Nós amos ou nós hemos, existem essas duas formas, para a primeira do plural. Vós haveis, eles ou elas hão. Né? Eles ou elas, vamos construir uma frase. Eles hão de vir na próxima semana. Talvez provoque até um estranhamento na sonoridade da palavra, né? Mas é muito eloquente. Antigamente, né, décadas atrás, se utilizava muito, sobretudo na poesia. Os textos bíblicos são ricos do verbo haver, né? Então fica aí esse conhecimento também para vocês, certo, pessoal? Continuando. Também no verbo fazer, isso aí estamos falando ainda dos verbos impessoais, os defectivos impessoais, certo? Verbo fazer, ser e estar, quando indicam tempo. Por exemplo, faz invernos rigorosos no sul do Brasil, né? A ideia da temporalidade. A palavra, o verbo faz, junto com a palavra inverno, reforça a ideia de tempo. Era a primavera, a mesma coisa. A estação, né? O verbo ser, né? Que está na sua forma conjugada, era. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles ou elas eram. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa particularidade do verbo ser, certo? Então, aí o verbo ser indicando tempo, certo? Por conta da palavra que indica estação. Você vê que o verbo por si só, ele precisa estar ligado a outra palavra que reforça a ideia de temporalidade. Ok, pessoal? E aí nós temos estava frio naquele dia. Né? O verbo estar também, junto da palavra frio, reforçando a ideia de tempo. Letra C. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Chover, ventar, nevar, gear, trovejar. Só um parêntese aqui. Lembra daquele assunto sujeito indeterminado? Usa-se dessa regra aí. Né? Sujeito indeterminado, ou seja, não sabe quem realizou a ação. Ouve, né? Mas não sabe quem. Então, no caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza, também encaixa-se no assunto sujeito indeterminado. Mas, contudo, todavia, porém, não obstante, em português sempre tem a sua brecha, sua exceção, né? Quando, porém, se constrói amanheci mal-humorado, usa-se o verbo amanhecer em sentido figurado. Qualquer verbo impessoal empregado em sentido figurado deixa de ser impessoal para ser pessoal, ou seja, vai ter sujeito, certo? E aí o exemplo, amanheci mal-humorado, sujeito desinicial eu. Quem amanheci? Eu. Choveram candidatos ao cargo, sujeito, candidatos. Fiz 15 anos ontem, sujeito desinicial, eu. Ok? Então, quem fiz? Eu. Fiz o quê? 15 anos ontem. Ok? Então, são perguntas básicas, tanto para encontrar o sujeito, quanto o complemento do verbo. Ok, pessoal? Dando continuidade, nós temos aí ainda sobre os verbos impessoais, né? O verbo passar, seguido de preposição, né?
indicando o tempo. Já passei das 6. Observe que esse de aí aglutinou-se com o artigo as, formando das. E aí, indicando o tempo, das 6, certo? A ideia de 6 aí, além de ser um numeral, ele é um numeral que indica temporalidade, ok? Os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, indicando suficiência. Exemplo, basta de tolices, chega de blasfêmias. Aí você vê, basta e chegar seguido de preposição, indicando suficiência, ou seja, basta, né? Não tem mais como se repetir, não tem como mais fazer isso, não tem como falar mais isso. Basta. É preciso pôr um fim, um término, certo? Então, basta de tolices, chega de blasfêmias. Terceiro, os verbos estar e ficar em orações tais como está bem, está muito bem assim, não fica bem, fica mal, sem referência a sujeito expresso anteriormente. Ou seja, basta que ele tenha somente esse pensamento e ponto, certo? E aí, não tendo uma oração que ligue com ele, passa a ser também impessoal, ok? Podemos ainda, nesse caso, classificar o sujeito como hipotético, tornando-se tais verbos, então, pessoais. Aí entraria, na verdade, a figura, né, de linguagem, a metáfora. O verbo deu, né, o verbo deu, já na sua forma conjugada, que seria o verbo dar, né, para da língua popular, equivalente de ser possível. Por exemplo, não deu para chegar mais cedo. Né? O verbo deu mais para da língua popular, certo? Não deu para. É porque ficou um pouco complexo, mas esse deu e seguido de mais para dizer que eles vão estar seguidos, não juntos. Aliás, juntos, mas não aglutinados, certo? Não conectados, mas simplesmente um após o outro. Então, não deu para chegar mais cedo, dá para me arrumar uns trocados, aí a sua forma flexionada, conjugada, né? Que seria o verbo dar na forma deu e na forma dá, ok? Vamos lá, os defectivos unipessoais. São aqueles que, tendo o sujeito, conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular. Ele ou ela, certo? E do plural, eles ou elas. Lembre-se que os pronomes pessoais, eles vão estar ligados diretamente à ideia do discurso. A propósito, né? Só abrindo um parêntese, como eu gosto muito de abrir parêntese, vamos continuar fazendo isso. As primeiras pessoas do discurso quer dizer o quê? Quem fala. As segundas pessoas do discurso, né? A primeira é eu, nós. As primeiras pessoas do discurso, eu, nós. Quem fala, né? Representa a ideia de quem fala. Quem emite a mensagem. As segundas pessoas, tu, vós, né? Com quem se fala, proximidade, né? Está próximo do sujeito, do falante, do interlocutor, melhor dizendo. E as terceiras pessoas do discurso, ele ou ela, eles ou elas, certo? Então aí, de quem se fala, ou seja, a pessoa está distante, né? Ou através de parelho, ou através de até de localização de fato, certo? Só aí um adendo, um parêntese. Continuando, os unipessoais, os defectivos unipessoais, são aqueles que, tendo sujeito, conjugam-se apenas as terceiras pessoas do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais como bramar, é a questão do tigre, bramir, crocodilo, cacarejar, galinha, coachar, o sapo, criquililar, o grilo, certo? Rusnir, né, o boi, e por aí vai, certo? Os principais verbos unipessoais são cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer, ser, preciso, no sentido de preciso, necessário, etc. Certo? Então esse ser aí, não no sentido de característica ou qualidade, mas no sentido de
necessário de precisão. Observe os exemplos. Cumpre trabalharmos bastante. Sujeito, trabalharmos bastante. Nós, né? Sujeito oculto. Parece que vai chover. Sujeito, quem vai chover? Aliás, que vai chover. Certo? Faz a pergunta. Que parece? Que vai chover. Lembra a pergunta que você faz antes do verbo? Que, quem? Quem para pessoas, que ou que para circunstâncias, objetos, seres inanimados e por aí vai. É preciso que chova, sujeito, que chova. Que é preciso? Que chova. Só é fazer a pergunta, certo? Fácil, fácil. Fazer e ir em orações que dão ideia de tempos seguidos e conjunção que. Observe os exemplos. Faz 10 anos que deixei de fumar. Sujeito, que eu deixei de fumar. Certo? Vai para 10 anos que não vejo Cláudia. Sujeito, que eu não vejo Cláudia. Observação, todos os sujeitos apontados são oracionais, ou seja, não é um sujeito uma palavra, mas um sujeito conjunto de palavras. Certo? Vamos agora aos pessoais. Não apresentam, aí os defectivos pessoais, né? Não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos. Quando falamos de motivos morfológicos, estamos falando por motivo das classes gramaticais, certo? Não apresenta algumas flexões. Ou eufônicos, ou seja, por questão de pronúncia. Às vezes pode soar defeituoso, estranho, e aí não se conjuga ou não se reproduz aquela palavra. Exemplo, nós falamos o verbo falir, né? Que no presente indicativo eu falo, ele deixa de ser o verbo falir. Este verbo teria como forma de presente indicativo falo, fales, fale. Teria, né? Lembrando, né? Mas isso não acontece na prática. Idênticas aos do verbo falar, o que provavelmente causaria problema de interpretação em certos contextos. Aí seria a questão semântica do significado, né? Eu falo, não tem como você entender o verbo falir. Só dá para entender o verbo falar. Outro exemplo, verbo computar. Este verbo teria como forma de presente indicativo eu cômputo. Tu cômputas. Ele ou ela cômputa. Formas de sonoridade considerada ofensiva por alguns ouvidos gramaticais. Porque, por exemplo, né, as pessoas não vai falar cômputo, vai falar computo. É computo. Veja, aí até uma figura chamada cacofonia, né? São palavras que, ao serem emitidas, provoca um sentido pejorativo, malicioso, certo? Computo, como puto estou eu, né? Dá essa sonoridade com sentido malicioso ao ouvir, né? É a mesma coisa, por exemplo, as pessoas falam assim, né? Você veja, né? Ao invés de falar você veja, você vai eliminando sílabas e diz assim, né? Você veja, você veja. Então provoca um sentido pejorativo, um sentido mal empregado, né? Mal colocado. O sentido pejorativo pode ter sentido de malicioso ou também de mal empregado, que provoca uma certa confusão no valor semântico ou significativo da palavra, certo? Essas razões muitas vezes não impedem o uso efetivo das formas verbais repudiadas por alguns gramáticos. Exemplo disso é o próprio verbo computar, que com o desenvolvimento e a popularização da informática tem sido conjugado em todos os tempos, modos e pessoas. Aí é a questão que nós falamos da exceção, né? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, ainda não é aceito pela maioria dos gramáticos, certo? Que fique bem claro. No caso do verbo computar.
Nós temos aí a quarta classificação, os verbos abundantes, são aqueles que possuem mais de uma forma com o mesmo valor, né? Geralmente, esse fenômeno costuma ocorrer no particípio em que, além das formas regulares, terminadas em ADO ou IDO, surgem as chamadas formas curtas, particípio irregular. Observe. Então, você tem a forma infinitiva, que está nessa coluna aí azul, né? O particípio regular e o irregular. Então você vai apresentar aí duas formas do particípio para as formas em relação às formas infinitivas. Por exemplo, o verbo anexar, eu posso falar anexado ou anexo, correto? Dispensar, dispensado, disperso. Eleger, elegido, eleito. As duas formas corretas, todas na verdade, né? Envolver, envolvido, envolto. Imprimir, imprimido, impresso, né? É a forma mais, como poderíamos dizer, mais coloquial, a forma imprimido, mas a maneira mais erudita, as duas estão corretas, certo? Mais erudita, que dá uma sonoridade melhor, é a forma impresso. Matar, matado, morto. Morrer, morrido, morto. Pegar, pegado, pego. Soltar, soltado, solto. Existe uma lista enorme também só da forma do particípio em relação aos verbos abundantes. Eu gostaria até que vocês pesquisassem e comentassem, né, quanto conhecimento vocês obtiveram somente a partir dos verbos abundantes. Por isso que fala, né? Abundantes apresentam duas, né, mais de uma forma com o mesmo valor. Essas formas seriam para o particípio regular, né, e para o particípio irregular. Lembre-se que na forma do regular, a terminação é ado, ido. Certo? Observe que na coluna do meio, onde tem particípio regular, você só vai ver essas terminações. Já no irregular, você vê a terminação em geral O, mas às vezes acontece do e acontece do A também, certo? Por exemplo, uma partida, né? Aliás, isso não seria esse exemplo. Por exemplo, eleita, né? Porque você tem eleito, se no caso for um candidato. Eleita, se for uma candidata. Aí a terminação seria A. Ok? Aí a questão do... O particípio, pessoal, tem também uma informação que não vamos detalhar, mas só para aguçar o conhecimento de vocês. O particípio, às vezes, ele funciona como verbo, às vezes como adjetivo, certo? E às vezes até como substantivo. No caso de substantivo, se ele indicar, se ele estiver antecedido de um artigo, certo? Para ele se tornar verbo, ele vai indicar uma ação ou estado. Para ele indicar um adjetivo, ele vai indicar uma característica do sujeito, certo? Mas aí quando entrarmos nesse assunto, vamos falar melhor. Senão a aula vai ficar muito longa. E aí a última classificação verbal, os verbos anômalos, são aqueles que incluem mais de um radical em sua conjugação. Na verdade, ele perde toda a estrutura, né? Observe que nos verbos defectivos, nós falamos que é defeito, você ainda mantém pelo menos uma letra, né? Por exemplo, o verbo fazer, eu faço, mantém pelo menos uma letra inicial, né? Ali na sua conjugação das pessoas em relação ao tempo e ao modo, né? Eu faço, tu fazes, ele faz, né? E algumas pessoas você vai ver que ele volta até ao seu radical genuíno. No caso dos verbos anômalos, vocês já estão observando aí na tabela que tem pessoas que mudam totalmente. Você até desconhece se é o verbo ser ou se é o verbo ir. Ó, eu sou, pegou o S, né? Lembre-se que o radical aí do verbo ser é somente o S. Eu sou. Olha a segunda pessoa, tu és. Já não existe mais a forma. Porque esse S final aí não é o mesmo do S inicial, que forma, na verdade, o radical do verbo ser.
Eu fui, totalmente estranho. Dá a entender como se fosse o verbo ir, né? Eu fui. Tu foste, né? Que ele seja, veja, que eu sei, que tu sabes, que eu soube, soubeste, né? Que tu soubeste, né? Veja aí a estrutura. O verbo pôr também, né? Eu ponho, né? Pus, pôs, punha. Olha o verbo ir aí. Vou, vais, ides, fui. O fui tem hora que se assemelha com o verbo ser. Aí só dentro da frase você vai perceber se trata do verbo ir ou do verbo ser, certo? O foste você vê que se assemelha também. Então, são verbos que não são tão fáceis. Às vezes é melhor você construí-lo dentro da frase para saber de qual verbo está se tratando diretamente, porque em alguns tempos e modos vai mudar. Por exemplo, esse verbo fui aí, ele está no passado perfeito, né? Eu sou, tu és, ele ou ela é. Né? Nós somos, vós foste, eles ou elas foram. Né? Certo? Então, há uma peculiaridade com relação a esses verbos que é interessante vocês aprofundarem. Mas qualquer coisa, pessoal, podem escrever para a gente para repetir esse assunto. Talvez tenha ficado um pouco complexo, porque ele de fato é complexo, os verbos anômalos. Mas se não ficar claro, por favor, detalhe que a gente faria somente uma aula mais curta, é evidente, sobre os verbos anômalos, ou outra classificação que porventura ficou claro. Eu acredito que o verbo que mais gera dor de cabeça, dificuldade de entendimento, são os verbos anômalos, certo? Por essa dificuldade de se conjugar na mudança total em algumas pessoas do seu radical. E foi comprovado aí, né? Só para repetir o verbo ser. Eu sou, tu és. Já mudou. Ele ou ela é. Nós somos, vós sois, eles ou elas são. Isso no presente do indicativo, né? Pois bem, pessoal, para fecharmos essa jornada sobre a classificação dos verbos, vamos agora provar na prática aquilo que aprendemos. Sabe-se que, de acordo com as características que apresentam os verbos, aliás, vamos voltar aí. Olha a leitura errada aí, professor. Sabe-se que, de acordo com as características que apresentam, os verbos recebem classificações distintas. Com base nesse pressuposto, defina. Verbos regulares. Então vamos parafrasear a ideia, né? Para não decorarmos e ficar aquilo vírgula por vírgula, palavra por palavra. O que seria verbos regulares na prática? São aquelas palavras ou aqueles verbos que mantêm o mesmo radical em todos os tempos, modos, certo? Mantendo o mesmo radical, só lembrando, radical é aquela parte fixa da palavra que se mantém em todas as conjugações, seja em relação ao tempo ou ao modo. Então, só resumindo, são aquelas palavras que mantêm o mesmo radical. São aqueles verbos que mantêm o mesmo radical. Verbos irregulares são aqueles verbos que sofrem pequenas alterações no seu radical em determinados tempos ou modos. Né? E aí, só para citar o exemplo, temos o verbo fazer, né? Eu faço. Lembre-se que o radical seria F-A-Z, fazer, que é de segunda conjugação. A propósito, pessoal, eu nem falei, né? Que também é outra aula. Existem os verbos, né, de primeira conjugação, de segunda e terceira. Os verbos de primeira conjugação terminam em AR. Os de segunda é ER. E às vezes tem uma exceção aí, o verbo por, né? Que em latim ele é originado da língua latina, poer, poer. E aí você observa que termina em ER. Ele, na verdade, embora tenha esse poer, né, começa com
P-O-E-R, ele é de segunda conjugação, considera as duas letras sinais, certo? Então, poer é uma exceção que pertence à segunda conjugação. E os de terceira conjugação, IR, certo? Mas é assunto também para outra aula, falarmos sobre as conjugações, certo? Continuando, verbos efetivos são verbos que não são possíveis conjugá-los em determinadas pessoas. A gente colocaria como zero ou um espaço em branco, né? Exemplo, o verbo falir, né? Que quando se conjuga na primeira pessoa do presente do indicativo, não é possível, porque se eu tento conjugar o verbo falir, ficaria eu falo. E aí mudaria, deixaria de ser verbo falir para ser verbo falar, certo? Verbos anômalos são verbos que mudam totalmente a estrutura do seu radical quando conjugados em determinados tempos ou modos. O exemplo, o verbo ser, né? Eu sou, manteve. Observe que o radical do verbo ser é S, a letra S. Mas quando eu conjugo na segunda pessoa, veja, eu sou, tu és, mudou. Ele ou ela é. Olha no perfeito como fica. Eu fui, fugiu totalmente, né? Então isso é anomalia, né? Há uma mudança total no radical, certo? Verbos abundantes são aqueles verbos que apresentam duas formas para o particípio. Lembrando que no particípio existe o particípio regular, terminado em a, ado, ido, e os verbos regulares, aliás, irregulares, os particípios irregulares, que normalmente terminam em a, o, e às vezes seguem outras vogais, por conta somente no caso da anomalia, dos verbos anômalos. Mas com relação aos verbos regulares, irregulares, efetivos, geralmente termina em a, o, certo? A, o. Então, resumindo, os verbos abundantes, eles apresentam duas formas para o particípio, regular e irregular. 2. Considere D para verbos defectivos e A para abundantes e assinale a sequência correta. Considere D para verbos defectivos. Destruir, né? Temos aí o caso do verbo defectivo, certo? Lembrando que o defectivo não é possível conjugar. E aí fica uma dica, pessoal. A maioria das vezes, os verbos defectivos, eles não é possível conjugar na primeira pessoa do presente. Eu vou até pesquisar, mas salvo me engano, ainda não encontrei nenhum verbo. É possível, certo? Porque a lista do nosso idioma é enorme, né? Só para vocês terem ideia, não existe ser humano que consiga ter memorizado todas as palavras, né? Por isso que assim, a priori eu estou colocando como um salvo me engano, certo? Salvo me engano, ainda não encontrei, certo? Mas eu vou até aprofundar essa pesquisa. Mas até então não encontrei um verbo defectivo que ele seja possível conjugá-lo na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, esse verbo aí, destruir, ele não é defectivo, né? Você tem aí destruir, né? Eu destruo, tu destróis. Observe que ele é um verbo regular, certo? Então, por si só, é, por si só, já é possível aí você pensar que essa questão já seria anulada, certo, pessoal? Era essa a conclusão que eu queria. Se é anulada já a partir da primeira palavra, não adianta nem analisar as demais, certo? Porque vai haver um problema aí. Vamos à terceira questão. Então, assim, só antes de partirmos, só para reforçar, questão anulada rapidamente ao término da prova. Não esqueçam de procurar o responsável pela aplicação das provas, normalmente o fiscal. Vocês preenchem um protocolo pedindo o reexame da questão. Aí você precisa memorizar o número da questão. E normalmente as provas elas são identificadas, porque às vezes há 4 tipos, 8 tipos, 6 tipos de provas.
Então, você precisa identificar se é tipo A, tipo... Às vezes é pela numeração ou pela cor, certo? Então, além do número da questão, veja o tipo da sua prova, que é a mesma prova com as questões embaralhadas, alternadas, né? A sua primeira questão pode ser a última na prova de um candidato próximo a você, certo? Então, atenção a isso. Questão 3. Das alternativas abaixo, aqui apresenta o particípio irregular dos verbos expressar, tingir e enxugar. Então, lembrando, o particípio irregular normalmente termina em A, E, O. E às vezes, por conta da anomalia, a letra U, certo? Então, nós temos aí expressado. Expressado seria particípio regular. Terminação ADO, IDO é do particípio regular. A pergunta pede que seja do particípio irregular. Os três verbos com a terminação de particípio irregular, certo? Então, a letra A já estaria fora. Não vamos nem analisar as demais, porque já começou errado. B, expresso, tudo bem, né? Terminado em O. Tinto, muito bem, terminado em O. Enxugado, terminado em ADO. ADO é terminação de particípio regular. Ok, pessoal? Então estaria fora por conta da terceira palavra, terceiro verbo. C, expressado. Novamente, começou com particípio regular, não nos interessa. D, expresso, ok, terminou em O. Tinto, ok, O. Enxugado, terminou no particípio regular, ADO. Então, não é a nossa alternativa. Vamos ver a letra E. Expresso, ok. Tinto, certo. Enxuto, ok. Veja, sempre que pensarmos no particípio irregular, em geral, são essas terminações. O, A, E. E às vezes U, certo? Também não encontrei nenhuma pesquisa em que tenha um verbo anômalo terminado em U. Mas, como eu já li algumas gramáticas, sobretudo de Francisco Melo, é um gramático também muito utilizado para o ensino médio. Ele é bastante didático, quem quiser até comprar, Francisco Melo Mesquita, certo? Francisco Melo Mesquita, autor de gramática ensino médio, muito didático, quem puder comprar, é interessante vocês terem, certo? Então, assim, a priori eu coloco também que eu ainda não encontrei, mas ele apresenta lá, certo? Essa possibilidade. Então, a nossa alternativa, a letra E. Continuando o nosso exercício para praticarmos cada vez mais aquilo que nós julgamos entender como aprendido, a melhor prova é fazer exercícios, atividades para cada vez mais firmarmos o nosso conhecimento. Vamos lá. Quarta questão. Sobre os verbos defectivos, é correto afirmar. Aí está uma questão conceitual, né? E aí precisa-se ter atenção aos detalhes, certo, pessoal? Questões conceituais, é necessário ver os detalhes das palavras. Item 1. Os verbos defectivos são aqueles que apresentam deficiência na sua conjugação, ou seja, por não apresentarem todas as formas verbais, não podem ser conjugados em determinadas pessoas, tempos ou modos. Beleza, certo? Até aí está perfeito. Nada aí foge ao conceito, à ideia dos verbos defectivos, certo? Veja só para ver características. Apresentam deficiência, né? É, é, não apresentam todas as formas verbais, não podem ser conjugados em determinadas pessoas, tempos e modos. Então, beleza, não há problema nenhum nesse item 1. Então, a gente já analisando as opções aí, nós temos como possibilidade já B, C, B e C, né? Você vê que já foi eliminado 3 letras automaticamente a partir dessa primeira leitura, do primeiro item. Beleza, pessoal? Item 2.
Os verbos defectivos apresentam-se de acordo com o modelo de sua conjugação, sendo, ó, deixa eu ver que eu me perdi aqui, sendo as suas formas predizíveis graças às regras gerais de flexionamento. Olha só que quais problemas. Você vê, um conceito é preciso observar os detalhes, como eu falei, né? Veja só, qual é o primeiro problema? Apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação, né? Apresentam-se de acordo com o modelo de sua conjugação. Nessa frase aí há um defeito, é como se ele quisesse dizer, em outras palavras, que é possível conjugar conforme o modelo. O que é o modelo para a conjugação normalmente de um verbo? O seu radical. Então ele está falando aí do radical. Então, apresentam-se de acordo com o modelo de sua conjugação. A propósito, nós falamos que há um problema, um defeito no seu modelo. Quem é esse seu modelo? O radical, certo? Então aí é o primeiro problema, que não está tão perceptível, só uma pessoa mais aguçada nos detalhes percebe, certo? O jogo de palavras aí, apresentam-se de acordo com o modelo, certo? Ou seja, está conformado, segue a forma do seu modelo. Lembrando que o modelo que está se falando a questão aí seria o radical. E você vê que sofre, aliás, não é possível conjugá-lo. Não existe nenhuma forma em determinada pessoa, como eu falei, como dica, a primeira pessoa do presente e do indicativo. Sendo suas formas predizíveis graças às regras gerais de flexionamento. Não é predizível até porque não é possível conjugá-lo nessa pessoa que eu acabei de dizer, certo? Então não é predizível. Você precisa, na verdade, tentar conjugar em todas as pessoas para ver onde vai haver esse defeito. Então não é predizível. Se fosse predizível, você automaticamente veria a possibilidade. E quando você tenta conjugar, você vai perceber que naquela pessoa específica não é possível conjugar tal verbo. Então não é predizível, é impredizível, seria, certo? Então temos aí o item 3. Existe, então o 2 já estaria fora, certo? De cara vocês já estão vendo que é a letra B, né? Mas só para analisarmos mais as ideias aqui, existem várias razões para que determinados verbos sejam classificados como defectivos. Entre elas estão a eufonia e o significado. Veja, aí um vocabulário assim até diferenciado e bem específico do estudo da fonologia, certo? Que é um outro assunto. Entre elas estão a eufonia, que faz parte da fonologia. A eufonia é o som, né, fono, som, e o eu, o som produzido pelo falante, né, ou pelo interlocutor, a terceira pessoa, certo? Então, independe, no caso aqui é eu, né, o emissor, né, da mensagem que está falando. Então, o som vindo de mim. Então, olha só. Existem várias razões para que determinados verbos sejam classificados como defectivos. Entre eles está a questão da eufonia, né? É o som que provoca estranhamento, né? Lembre da palavra. Falir, eu falo, né? Há um defeito de sonoridade, portanto, um defeito também de significado, certo? Logicamente, quem escuta, mesmo sem entender a razão, o motivo gramatical, você percebe que ali deixou de ser aquele verbo. Às vezes a pessoa não sabe explicar o porquê, a razão. No entanto, mas porém, contudo, todavia, não obstante, é possível perceber que aquele som provocou um estranhamento e por conta desse estranhamento também pode prejudicar o significado. Quem escuta eu falo, mesmo sem saber explicar, não vai ter como dizer que é o mesmo verbo falir, certo? Observe, eu falo, veja só como ele fica o verbo falir no passado perfeito. Eu fali, é possível, né? Você vê que mantém a ideia da pessoa que perdeu o bem, né? Seja um bem empresarial, os seus negócios, né?
seu emprego que perdeu, terminou entrando em falência, você mantém essa ideia de falência, de perder algo, né, dos negócios. No entanto, veja que falei no passado perfeito é possível. Já eu falo no presente, não mantém a ideia do verbo falir, de perder seus negócios. Deu para ficar claro, pessoal? Agora, espero que sim. Escreva aí, certo? Estou meio gripado aqui um pouco. Vamos lá, continuando. Então, o item 4. Então, vimos que por enquanto só de errado está o item 2. O item 4, vamos lá. Os verbos defectivos são aqueles que apresentam duas formas de mesmo valor. Correto, né? Temos o particípio regular e irregular, certo? Em geral, essas formas são mais frequentes no particípio, certo? Desculpa aí, pessoal, que eu estou meio gripado, mas vamos lá. Então, o item 4, os verbos efetivos são aqueles que apresentam... aliás, errei, né? Errei a interpretação, né? Os verbos efetivos são aqueles que apresentam duas formas? Não. São os verbos abundantes que apresentam duas formas, certo? São os verbos abundantes, regular e irregular. Então, o item 4 fora, certo? E o item 5, quase sempre faltam as formas isotônicas dos verbos efetivos. Pessoal, ó, risotônica trata-se da raiz da palavra, né? Temos aí arrisotônicas e risotônicas. Trata-se da raiz da palavra. Quem é a raiz? O radical, certo? Às vezes mantém o radical, às vezes não mantém. Então veja só, se é defectivo, né? Se é risotônica, ele está dizendo aí que falta o radical, ou seja, a risotônica está correta, né? Lembrando, risotônica é quando mantém o mesmo radical. A risotônica, né, RR, quando não tem, sofre mudanças no seu radical. Então, veja só, quando sempre, quase sempre faltam as formas risotônicas, ou seja, em outras palavras, ele quis dizer que são arrisotônicas, os verbos efetivos, certo? Chama-se risotônica a forma verbal que tem a sílaba tônica no radical. Esse conceito não é tão claro, viu, pessoal? Considere o conceito de risotônica aquele que mantém o radical, certo? E a risotônica aquele que o seu radical sofre mudanças, certo? Então você tem aí a questão quinta correta. Então temos 1, 3 e 5 como correta. O item 2 e 4 erradas. Quinta questão. Quanto à flexão dos verbos, assinale a alternativa incorreta, certo? Quanto à flexão, eita, cometi um erro aí de não colocar, de não observar que estava sem letra, mas dá para respondermos, certo? Foi uma falta de atenção minha, perdoe-me. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Verbo regular não sofre alteração no radical. Está correto, ele quer a errada. Verbo irregular sofre alteração em geral no radical. Correta. Verbo defectivo não apresenta todas as formas. Defectivo não apresenta todas as formas. Isso é um conceito claro. É melhor dizer assim, não é possível, ou em algumas pessoas não é possível conjugar. Não apresenta todas as formas, não está tão claro, certo? Que formas, né? Essa forma aí não está bem clara. Se ele colocasse assim, não apresentam, não é possível conjugar em determinada pessoa, ficaria mais claro, certo? Aí foi um erro, na verdade, de vocabulário, porque forma aí não ficou tão claro em relação ao verbo defectivo, certo? Verbos abundantes, o verbo abundante, tem dois gerúndios. Não há o presente do subjuntivo no verbo precaver, certo? Olha, há um defeito, né? Porque se está se falando com relação à flexão dos verbos, tudo bem, né? Ele tem dois gerúndios, mas não seria gerúndio, né? Tem dois, mas dois particípios, certo? Então, essa questão seria anulada, pessoal, né? Não teve nenhuma alternativa. Aliás,
Nós colocaríamos aí, eu nem prestei atenção, né? Estou meio gripado e já está atrapalhando até meu raciocínio. Observem aí que essa questão seria anulada, porque já temos como errada, né? Que é o que pede a pergunta. A letra C e D já seria anulada, porque na D a gente falou que o problema aí está no vocabulário formas, que torna errado, e agora vemos aí o verbo abundante, que normalmente tem duas formas, mas do particípio e não do gerúndio, certo? Não há o presente subjuntivo. Essa informação está correta, mas a primeira tem dois gerúndios, está errada. Então, na verdade, isso aí é letra C, né? Não há o presente do subjuntivo no verbo. Isso aí está correto, né? Então, C e D anula a questão. Lembrando que a gente está falando de questões de múltipla escolha para concurso. Ok, pessoal? Então, C e D está errado. E a pergunta pede assinale a alternativa, ou seja, uma alternativa errada. Compreendido? Tudo bem? Qualquer coisa, pode interagir conosco. Quando a gente está gripado, até o raciocínio é atrapalhado, fica atrapalhado, né? Mas vamos lá. Somos falhos humanos. O importante é reconhecer rapidamente o erro e consertar, certo? Às vezes é possível, às vezes não. Marque a opção correta que apresenta um verbo regular, ou seja, aquele que mantém o mesmo radical. Nesses casos, pessoal, você vai ter que olhar cada opção e tentar conjugá-lo no presente do indicativo, certo? Fica aí a forma mais direta de você saber. Não precisa conjugar em todos os tempos, basta no presente do indicativo. Aí vem o verbo sumir. Ó. Vamos saber o verbo sumir, né? Terceira conjugação. Vamos ver se esse S-U-M se mantém em todas as pessoas do presente do indicativo. Vamos lá. Eu sumo, tu somes. Eu sumo, tu somes. Observe que aí mudou, né? Eu sumo, né? Manteve. Agora, tu somes, aí já mudou do U para o O. Já não pode ser considerado mais regular, certo? Porque houve uma mudança de letra, pequena que seja, já passa a ser irregular. Polir, né? Polir. Observe que quando eu vou conjugar na primeira pessoa, eu pulo. Eu não vou colocar eu polo. Eu pulo. Eu pulo, aí você já observa também que é um verbo defectivo, né? Não é possível, porque já seria o verbo pular, né? Eu fizer que o verbo polir não é possível conjugá-lo na primeira pessoa. Quando você tenta, há um defeito de sonoridade, portanto, um defeito de significado, mudando o verbo. Perder, eu peço, tu pedes, mudou, né? O do D mudou para o C cedilha. Perder, né? Eu perco, aliás. Perder é a letra E. Né? Perder, eu perco, tu perdes. Então você vê que na primeira pessoa mudou do D para o C. E o pedir para o C cedilha, né? Eu peço. Então seria uma questão anulada, né? Nenhuma dessas alternativas aí é classificado como verbo regular. Ok, pessoal? Sétima questão. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares e anômalos. Aí tem que ter uma lista, né? Houve um problemazinho aí meu com relação à identificação do verbo de colocar as alternativas, certo? Mas dá para entender, certo, pessoal? Que aí, inclusive, eu vou até comentando, né? Então, na letra A, né? Expressar, pegar, dar, caber, obter, vir. Então aí você tem que saber, seguindo essa ordem irregular, né? Sofre pequenas alterações. Então normalmente você vai perceber que é irregular entre a primeira e a segunda pessoa do presente. Basta conjugar, né, o verbo. Expressar. Eu expresso, tu expressas. Já percebemos que é regular e não irregular, certo? Então já pularíamos para o item B, a letra B, certo? Falir, ele é
como eu já falei, defectivo. Isso aí já é muito usado. Então a letra B já estaria fora também. Não precisaria nem olhar para G mais, certo? Foragir-se, é, foragir-se, né? Eu, eu forajo, você vê que não é possível, né? Até a estrutura quando você fala, eu forajo, né? Nesse caso trocaria o G por J, certo? E por conta dessa troca de letra, ele seria irregular, ok, certo? Beleza. A gente não falou, né? E normalmente entre a primeira e a segunda pessoa, aí o verbo passear, eu passeio, tá? Ela aí é regular, né? Ele quer somente opções que tenha regular e irregular. Então, por conta já do verbo passear, já estaria fora. Só sobra agora a opção nenhuma das alternativas. Você vê que não precisou conjugar, embora tenha muitos verbos cada opção aí, em média de... Média não, são 6 verbos, né? Tem opções aí que tem 5. Não necessitou conjugar todos os verbos, né? Lembrando, aí fica como dica, conjugue sempre a primeira e a segunda pessoa, você vai perceber se é irregular. E no caso da anomalia, quando há mudança total no seu radical, certo? Então aí não teve nenhuma alternativa, está correta, aí a opção é, certo? Questão, aliás, opção D, né? Você tem 4 alternativas, opção D, certo, pessoal, nessa questão. Eu vou tentar na próxima ter essa atenção. Desculpe aí, pessoal. Perdoe essa falta de atenção. Mas qualquer coisa, se tiver dúvida, escreva para nós, certo? Em relação a essa sétima questão. Oitavo. Mascou mascou o beiço e bramou. Bramar significa gritar e segue o paradigma de cantar. Ou seja, já sabe que está querendo dizer que é um verbo regular. Entretanto, sua variante bramir é verbo que não se conjuga nas formas em que ao M da raiz seguiria o O ou a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo e as do presente e do subjuntivo. Por isso, é o verbo classificado como, né? Você vê, o que ele quis dizer em outras palavras que o M não se mantém, né? Ó, não se conjuga nas formas em que ao M da raiz seguirá O ou A, ou seja, no lugar do M vai se mudar para O ou A. Então vai sofrer alteração. Quando sofre pequena alteração, pessoal, e aí, veja, colocou como abundante, não seria. Defectivo, porque é possível conjugar a primeira pessoa, certo? Não seria. Aliás, é a nossa alternativa. É verdade. Eu que estava distraído. Você vê aí a pergunta, né? Tudo bem, o que ele diz aí, ó. Significa que, entretanto, sua variante bramir, né? É verbo que não se conjuga nas formas e que ao M da raiz seguirá O ou A. Ou seja, a primeira pessoa do singular do presente indicativo não vai existir e as do presente e do subjuntivo. Por isso é verbo classificado. Outra dica que a própria pergunta me ajudou a lembrar, né? Se na primeira pessoa, né, não for possível conjugar, em outras palavras eu quis dizer assim, né? E tanto do presente, do indicativo quanto do subjuntivo, já memorizem isso, certo? Se não for possível conjugar um verbo, seja ele qual for, de primeira, segunda ou terceira conjugação, não for possível conjugar em primeira pessoa do indicativo ou em primeira pessoa do subjuntivo, no caso do presente do indicativo e presente do subjuntivo, classifique logo de cara esse verbo como defectivo. E aí fecha, certo? Sem precisar muitas nuances. Tente conjugar aquele verbo
na primeira pessoa do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Se não for possível, defectivo. Beleza? Resolve logo o problema, sem muita questão, sem muita interpelação. Nona, todos os verbos apresentam uma irregularidade no futuro do subjuntivo. Isso aí, pessoal, é uma pergunta que se refere ao modo, né? Ao tempo e ao modo, certo? Não sei se seria interessante responder, mas vou pensando que eu vou fazer uma aula especial, certo? E espero que você nos acompanhe. Então, ó, todos os verbos apresentam uma irregularidade no futuro do subjuntivo, certo? Irregularidade com relação ao seu radical. É isso que ele quer dizer. Qual é? O verbo por, ver e rir. Na verdade, eu vou logo direto à resposta, né? E aí eu vou fazer uma aula especial sobre essa questão dos tempos e modos verbais, certo? Eu vou logo antecipar para vocês, vai ser o tema da nossa próxima aula, certo? Para que esclareçamos algumas coisas sobre verbo. Então a resposta nossa é a letra D, fazer, dispor e vir. A irregularidade, ou seja, são verbos irregulares, sobretudo no futuro do subjuntivo, certo? No futuro subjuntivo, só para vocês terem ideia, ficaria assim, só com o verbo fazer, né? Quando eu fizer, ó, veja, troca do A pelo I. Quando tu fizeres, né? Quando ele ou ela fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles ou elas fizerem. Você vê, há muita alteração, e sobretudo na vogal A, que pertence ao radical, oriundo no infinitivo, certo? Lembre-se que esses verbos terminados em AR, ER e R estão no formato infinitivo. Quando conjugados em tempos e modos, eles sofrem alterações em algumas letras. E observaram que a letra principal que sofreu alteração foi, no caso do subjuntivo, a vogal A, certo? Para fechar essa nossa jornada, temos aí a questão 10. Das alternativas abaixo, aqui apresenta o particípio irregular dos verbos expressar, tingir e enxugar. Essa resposta, na verdade, eu repeti, não foi? Então, desculpe aí novamente, é a letra E. Expresso, tinto e enxuto. Pessoal, inscreva-se no nosso canal, faça sugestões de melhora para que nós possamos melhorar. Se vocês não estiverem gostando desse formato, comentem, porque com certeza será ouvido a sua sugestão e iremos com certeza melhorar. Mas eu preciso dessa participação de vocês. Meu nome é Eduardo Matias, pesquisador e facilitador deste canal. Até a próxima!